ladrão vê, só resta em você os poucos amigos, motivos em vão. Pois arrependi, mas um filho volta lá. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto. Porque estás abatida, minha. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder.
dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tudo criaste na terra, nos ares, todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim.
nosso interior. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus inteiros, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cante a Ele todo o som, todos juntos numa só voz. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Senhor Jesus, todos juntos numa só voz nessa noite nós queremos cantar glórias ao Teu nome. Nós queremos declarar de todo o nosso coração que somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, louvarmos o Teu nome em conjunto, em comunidade, em corpo de Cristo, exaltando o Teu nome acima de todo nome. Obrigado pelo privilégio. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos, boa noite. Boa noite a todos. Que a graça de Jesus continue sobre as nossas vidas como tem sido até aqui. Como é bom mais uma vez nos reunirmos em conjunto, em comunidade, como corpo de Cristo, para louvarmos o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado, dissesse a ela uma boa noite. Que Jesus possa estar no nosso meio, em nome de Jesus. Boa noite, tudo bem? Salmo de número 106. Salmo de número 106. Apenas o versículo 1 diz assim: Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Que nós possamos estar com essa certeza em nossos corações nessa noite, nas nossas mentes, sabendo que o Senhor, o amor dele dura para sempre nas nossas vidas, e até a volta dele nós vamos viver a nossa vida para louvá-lo, para engrandecer o nome dele, para torná-lo conhecido, para quem ainda não conhece esse amor que nos salvou. Amém? Que nessa noite a gente possa estar com os nossos corações alegres, certos de que o amor do Senhor dura para sempre. Dessa forma eu quero convidar vocês, todos nós, cantarmos juntos
o hino de número 26. Que a gente possa cantar dessa forma, cantar minha alma. Então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado nos grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões quando atravessamos, quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, vejo além montanhas altaneiras, teu poder e glória proclamar. Quando percebo que na cruz maldita o meu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, a mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente a mim. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente a mim. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cante, canta minha alma. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu,
Grande é o nosso Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça e falasse com Deus agora. Deus, nós sabemos que nós somos pecadores e necessitamos do teu perdão. 1 João 1 diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus, o nosso Pai, é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ore ao Senhor nesse momento. Clame a Ele pelo perdão nas nossas vidas, na sua vida, para que o nosso louvor, a nossa adoração possa ser completa, certos de que o Senhor nos perdoou, estamos limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Ele é fiel. Deus, nós te agradecemos porque podemos estar aqui, reunidos, ó Pai, em comunidade, na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Obrigado por nos receber, ó Deus, em comunidade diante de Ti, para Te louvar, para Te adorar. E nós sabemos que isso só é possível pelo perdão que nós temos em Ti, através do sacrifício de Jesus, Teu Filho. Então, obrigado, ó Pai. E que o Senhor possa nessa noite também falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Convido aqueles que puderem para se colocar em pé, para que nós possamos continuar louvando o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Essa primeira canção que nós vamos cantar, ela diz: só que tremenda a graça, só que infalível amor, tomou o nosso lugar, o meu e o seu lugar, a nossa cruz levou. Eu não sei se, acho que já foi cantado uma vez, mas eu quero relembrar com os irmãos essa canção para que a gente possa cantar todos juntos numa só voz, ok? O refrão dela, a gente canta assim. Só um minuto aqui. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Mais uma vez. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, vamos cantar. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, amém? Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Você pode louvar com palmas o nosso Cordeiro que venceu e que nos libertou da morte e do pecado, amém?
Ele quebrou o nosso jugo. Olha só. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra, o trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça. Ó que tremenda graça. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nosso Salvador, Ele traz a ordem ao meio ao caos. Traz a ordem em meio ao caos. Órfão, está no mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Com sua justiça és como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Para receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nosso louvor, a nossa adoração. Cordeiro de Deus. Digno, 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 digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que todos os dias a nossa vida possa cantar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplauda o Senhor, aquele que venceu a morte, para que hoje nós pudéssemos ter vida, vida em abundância. Diante dessa canção, diante da graça que nós recebemos do Senhor, você vai ter a oportunidade de trazer os seus dízimos, devolver os seus dízimos, as suas ofertas com essa canção, dizendo: Senhor, eu me rendo aos teus pés, tudo que eu tenho é teu, e eu quero realmente compartilhar, eu quero participar junto com o Senhor da tua obra, através daquilo que o Senhor tem me abençoado. Amém? Você vai ter essa oportunidade agora, com essa canção, de devolver os seus dízimos e suas ofertas.
és a direção, o sol brilha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Te vou amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A direção, o sol a minha. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo preparado para nós, amém? Cante ao Senhor, você que tem esperança nesse novo amanhã, preparado para nós. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A ti vamos clamar, Senhor. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus,
Eis-me aqui. Eis-me aqui. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar-se. Estamos aqui nos derramando diante do Senhor. Que Ele fale ao nosso coração. As crianças nesse momento, crianças até 10 anos, estarão saindo com o ministério infantil. As nossas crianças até 10 anos. Quero agradecer as pessoas
que estão aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Sinta-se bem, sinta-se em casa. É uma alegria, uma honra poder receber vocês que estão aqui pela primeira vez e outras pessoas que ainda não são membros da igreja, mas que também estão aqui, acompanham o nosso culto. Pessoal que nos acompanha online também. Deus abençoe a todos os que estão participando desse momento. Você que está pela primeira vez aqui, não vai embora sem, ao final do culto, pegar um presentinho com a gente. A gente costuma dar um presentinho, um kit, uma pequena lembrança para você levar embora, para você não esquecer da gente. Então, ao final do culto, acabou o culto, você sai do lugar, em vez de ir para fora, para lá, você vem aqui, vai ter um casal aqui, alguns irmãos aqui que vão te entregar esse presentinho. Eu só gostaria de lembrar os irmãos da nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção. Todas as manhãs, 9h30, nós estudamos a palavra do Senhor aqui. E quem ainda não vem para a escola dominical é nosso convidado. Vem aqui para você aprender da palavra de Deus. Às quartas-feiras também, nós temos o culto às 20 horas, onde nós estudamos a palavra do Senhor. Nós temos as nossas células, os nossos encontros nas casas. E se você ainda não participa de nenhuma célula, você pode se informar depois comigo mesmo, ao final do culto, pode me procurar a secretaria da igreja, para poder participar de um desses grupos que tem também buscado aprender sobre a palavra do Senhor. É tão bom cantar, tão bom louvar ao Senhor, tão bom se derramar na presença do Senhor. E a gente vai ter uma imersão bíblica de conhecimento da palavra, um verdadeiro derramar-se nesse sentido, a partir do dia 13, quando nós iniciaremos a nossa classe do trilho. Para que você que não conhece ainda a igreja, o sistema da igreja, o que é a igreja, as bases elementares da fé cristã, você possa fazer isso. Se você ainda não é membro da igreja, gostaria de se tornar membro da igreja também, faça o trilho. Começa na escola dominical do dia 13 de maio. Maio mesmo. Ok? Também, deixa eu lembrar aqui, nós temos uma viagem à Missão Kaiowá. Se você ainda... Vai ser em maio também. Se você ainda gostaria, acho que ainda tem algumas vagas. Qualquer coisa você procure a Ilquias lá atrás, né? Tem aí poucas vagas ainda. Procure a Ilquias, que ainda há tempo de você participar dessa viagem. E em outubro do ano que vem, alguns irmãos da igreja aqui farão uma viagem à Turquia. Nós visitaremos as 7 igrejas ali do Apocalipse, várias cidades onde essas igrejas estavam, e também a ilha de Pátimos, onde João teve a revelação do Apocalipse, a caverna, a suposta caverna onde João recebeu essas revelações. E também ainda tem algumas vagas. Se você quiser se informar melhor, procure aí o Eufânio. Cadê o Eufânio? Sentou aqui, ó, né? Pode procurá-lo ao final do culto, se te interessa isso. Só quero informar que, enquanto você está aqui assistindo o culto, seu filho, quem tem filhos, obviamente, está sendo bem cuidado ali no nosso ministério infantil. E se você gostaria de ajudar também no ministério infantil, você pode procurar o pastor Maílson. Se você gostaria de auxiliar no berçário, nós temos também o berçário ali funcionando, que cuida dos bebês. Você pode procurar a Tamires, esposa do Jonatas, que estava aqui tocando e cantando, ou a minha esposa, a Elisângela. Uma das duas você pode procurar para ajudar no berçário, que estamos precisando de pessoas que se dediquem também a esse trabalho. E
Antes de você abrir a sua Bíblia, eu vou pedir que você esteja orando por mim. Farei uma viagem, final da próxima semana, ao Egito, a Igreja Presbiteriana do Egito. Pastor Samé, um trabalho muito bom que tem acontecido lá. E eu tenho essa graça de poder viajar para o Egito. Esteja orando por essa viagem. É uma viagem de uma semana. Estarei passando ali e certamente aprendendo muita coisa. E que Deus me ajude. E eu conto com as orações de todos vocês. Abra a tua Bíblia então, lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Hoje nós vamos terminar a série dessa parábola mais conhecida em todo o mundo, que é a parábola do filho pródigo, que nós intitulamos essa série, essa tríade de mensagens, o Deus da graça. Embora que a gente tenha falado pouco do Pai, mas a graça de Deus ficou muito evidente aqui em relação ao filho mais novo e em relação ao filho mais velho, que a gente também pôde observar no domingo passado. E hoje nós vamos terminar falando de corações em festa, falando desse banquete maravilhoso do Pai. A partir do versículo 25, diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a parábola mais conhecida no mundo todo. Ela conta a história de dois filhos, como você pode aí ver no versículo 11. Certo homem tinha dois filhos. Geralmente nós ficamos sempre no primeiro filho, que é o filho libertino, que é o filho profano, que é o filho desviado, que é o filho que se mete em encrencas, perde tudo, volta para casa arrependido e o pai o restaura. Mas existe um segundo filho, porque na verdade o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola é que existem dois caminhos nessa vida que nós não podemos entrar. Eles não satisfazem nem o caminho do profano, que é esse caminho libertino, e nem esse caminho de um suposto sagrado, de uma religião sem Jesus, de uma religião apenas moralista. Esse caminho também não te leva a um caminho de paz e não te leva ao Pai. E o texto mostra que Jesus, quando conta essa parábola, se relacionava com esses dois grupos de pessoas. No versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15, quando Jesus inicia a sessão das parábolas, o que motiva Jesus a contar essas parábolas é que ali haviam publicanos e pecadores com Jesus, primeiro grupo dos profanos, e o segundo grupo que estava criticando Jesus, porque recebia os publicanos e os pecadores. Esse é o grupo dos religiosos. Então todas as parábolas de Jesus
elas vão trabalhar essa ideia, essas 3 parábolas em sequência que Jesus conta, a terceira, que culmina com a história do filho pródigo, ou o Deus da graça, todas elas apresentam um conteúdo específico, que é achar e perder, perder e achar. Perder significa perdição, achar significa salvação. E Jesus resume o seu ministério nisso, uma grande operação de resgate, como a gente viu domingo passado, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tem que ter consciência de que se está perdido. E muitas vezes o filho mais velho não tem essa consciência. A missão de Jesus é colocada nesses termos. E o filho mais velho, ele tem dificuldades. Porque o que é estar perdido? A perdição do irmão mais novo, como nós já vimos, ela é evidente. É um cara que está na lama mesmo. Há sinais claros de perdição na vida dele. Mas ele se sente perdido, ele sabe que ele está perdido e ele resolve voltar, arrependido para seu pai. E Jesus diz assim, através das palavras do pai: olha, a gente precisa se alegrar com o teu irmão, porque ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Esse é a perdição e a salvação do filho mais novo. Porém, se a parábola é de 2 filhos, Jesus também quer trabalhar a ideia de que o segundo filho está perdido. Está perdido sem saber que está perdido. Porque esse segundo filho, embora obedeça ao pai e faça as coisas certas, ele faz as coisas certas com a intenção, com a motivação errada. Ele é egoísta. Os irmãos mais velhos, eles são egoístas, eles só pensam neles, eles são comparados a esses fariseus religiosos, que usam a religião somente em benefício próprio. Jesus em Mateus 5 já nos dá pistas, dizendo que os fariseus davam esmolas, mas a glória não era para Deus, a glória era para si mesmos. Eles oravam nas praças, mas a glória ou a oração não era direcionada a Deus, a oração era para impressionar as pessoas. Eles usavam a sua religiosidade para impressionar as pessoas. E aquilo fazia com que a consciência deles não os alertasse para o perigo da perdição, porque eles se sentiam até bem com eles mesmos. Eu estou obedecendo, eu faço tudo o que Deus quer que eu faça. Mateus 6:3, Jesus diz assim: tu porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então você pode perceber, os irmãos mais velhos fazem a coisa certa, eles até davam esmolas, oravam, jejuavam, dizimavam, mas a motivação, o sentimento, era um sentimento errado, porque eles serviam a Deus pensando somente em si mesmos. E essa parábola então nos apresenta um caminho de salvação para ambos filhos perdidos. Você percebe que o filho mais novo, arrependido, volta e entra na festa do pai, ele é salvo. O mais velho chega e também é convidado para a festa, embora a gente não saiba se ele aceitou ou não entrar na festa. Mas ele também é convidado. Então salvação é festa, salvação é banquete com o Pai. Ser salvo é ter o coração em festa e alegre, pelo privilégio de estar com o Pai. O pecado nos separava do Pai, mas Jesus, que é o caminho, que é a nossa religião,
Ele nos religa ao Pai, e é de graça. Mateus 8:11, mais uma vez falando contra os fariseus, Jesus diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Uma festa, salvação é uma festa, e é uma festa para todos, todos aqueles que são convidados, que se sentem de fato perdidos. Esse banquete hoje simbolizado para nós um pouquinho disso, né? Pela ceia do Senhor Jesus. Você que professou a fé, se tornou um membro, foi batizado, e você agora então vai participar da Santa Ceia. A gente chama Santa Ceia, mas Jesus instituiu a Santa Ceia na Páscoa. A Páscoa relembrava a libertação do passado, do Egito, e era uma festa judaica. E quando Paulo vai escrever aos Coríntios e vai falar: olha, cuidado com o que vocês estão fazendo com a Santa Ceia, porque os coríntios estavam exagerando, é porque a igreja primitiva fazia do culto uma festa, da ceia um momento de festa, porque eles estavam falando: isso aqui representa o dia que o Senhor Jesus vai nos receber nos céus, e nós teremos com Ele um grande banquete. Por isso nós lembramos daquilo que Ele nos fez. Ele nos salvou por seus próprios méritos, não os nossos. Por isso a gente tem a carne dele, o pão que simboliza a carne dele repartida entre nós, para que nós nos sentíssemos corpo, família. Por isso que nós bebemos o cálice que simboliza o sangue derramado na cruz, que nos perdoa gratuitamente dos nossos pecados. E só por esse caminho, Jesus, só por essa religião, Jesus, nós todos poderemos um dia estarmos também banqueteando. Então isso representa a nossa salvação. O banquete, a alegria de estar com o Pai. Por isso que a parábola termina com um banquete, com uma festa, com corações em festa. Ela representa a nossa relação com a salvação. Outrora perdidos, mas que foram achados. Isso nos dá alegria tremenda. Então, irmãos, se eu não posso me espelhar nos irmãos mais novos, pelo estilo de vida deles, se eu não posso me espelhar nos irmãos mais velhos, por causa dos sentimentos e motivações equivocadas em relação ao fazer, eu posso olhar para o texto e ver onde é que o Pai quer levar os dois irmãos. Isso eu posso ver, o caminho proposto pelo Pai aos dois irmãos. É o caminho do banquete, é o caminho da festa. Então, irmão, pense que entrar na festa é a salvação, e ela tem que trazer alegria ao coração. Ela representa essa graça. Eu não merecia, nem velho, nem o mais novo merecia, o mais velho também desrespeitou o Pai. E embora morasse na casa, estava sendo um transeunte da casa, ele não se sentiu bem para entrar na festa. Ele se sentiu bom demais para estar naquela festa. Aquela festa que iguala todos os homens, todas as pessoas. E esse é muitas vezes o problema do religioso. Ele se sente bom demais para abrir o coração aos outros irmãos. E esse banquete, essa festa nos diz algumas coisas. Por exemplo, algumas coisas que a gente vai aprender com o banquete. A salvação é individual. Essa é a primeira coisa. O banquete é feito para que você se alimente. O alimento vai trazer a você crescimento e força. Mas eu não posso comer a comida do banquete no teu lugar, por você. Se eu comer, você não se alimenta. Se eu comer, olha, existe lugar para todos nós podemos participar.
mas quando eu participo, eu vou comer, eu mesmo preciso comer desse banquete. Nesse sentido, a salvação é uma resposta individual em relação à graça de Jesus. O evangelho da graça precisa ser o nosso alimento constante e completo. Você lembra então como é que é a proposta da religião? A religião diz assim: eu obedeço ao Pai e daí eu sou aceito pelo Pai. O evangelho diz: eu sou aceito pelo Pai, eu sou filho do Pai, através da obra de Jesus. Por isso, eu me alegro em fazer a vontade do Pai. Veja que o viés é contrário. Eu não faço a vontade do Pai para ser aceito, é porque eu sou aceito que eu faço a vontade do Pai. Quando nós temos o contato com o evangelho, Deus transforma isso no nosso coração, nos transforma. Nós somos chamados de nova criação, novas criaturas. Nós nascemos de novo para uma nova realidade, para uma nova visão de existência. E mesmo que eu nasça de novo, num primeiro momento, eu não consigo entender tudo. Então eu preciso caminhar e constantemente me alimentar, para que eu vá entendendo mais e mais a vontade de Deus, as coisas de Deus. Eu tenho que ter intimidade constante com o Pai, para conhecer mais e mais o coração do Pai. Aquele que começou a boa obra em mim, Ele vai completar essa obra. Então por isso eu preciso me alimentar. Interessante que Martinho Lutero, ele disse o seguinte: a religião é o modo padrão do ser humano. Essa religião, quando ele fala religião aqui, ele se refere a esse estilo religioso, de primeiro fazer, para depois ter o Pai na vida. É mais ou menos, irmãos, como um computador que é programado para alguma coisa. Nós, quando nascemos nesse mundo, nós nascemos debaixo da esfinge da depravação total. A nossa natureza não é boa, não é boa. Então nós precisamos nascer de novo, receber uma nova vida em Cristo. Mas isso não significa que a programação ou o programa antigo se desvinculou de nós. A nossa natureza continua com a gente. É como aquele computador, quando ele liga pela manhã, ele abre naquela tela e toda manhã você tem que mudar a tela. A nossa natureza é assim, ela só vai morrer para sempre o dia que a gente morrer aqui, ou o dia que Jesus voltar e nos transformar. Nós temos uma natureza humana. Por essa natureza nós não conseguimos agradar ao Pai. Por isso nós nascemos de novo. E quando a gente nasce de novo, muitas vezes o que impera na nossa vida é a religião, é a velha programação. E a gente começa de manhã, ou daqui a pouco a gente começa a esquecer da graça, e a gente começa a pensar que é um mérito. E a gente coloca na mente assim: se eu não fizer assim, Deus não abençoa, Ele não me ama, Ele vai me castigar. Então o que me motiva muitas vezes ao fazer e não fazer, não é a alegria da salvação, mas é o medo da perdição. É porque eu tenho medo de me perder, por isso que eu sigo a Deus. Porque se eu pudesse escolher, eu escolheria fazer o que o meu coração quer. E aí eu faço para ser aceito, porque senão eu posso perder as bênçãos. Eu entrego o meu dízimo, senão Deus vai me amaldiçoar. Aí você começa numa relação de troca com Deus. E o caminho do Evangelho é o caminho que vai na contramão desse sentimento, dessa nossa natureza. Por que é que você faz o que é preciso ser feito? Porque você tem um coração grato por aquilo que o Pai lhe fez. Você teve uma experiência
de estar ali se alimentando. Você foi aceito para o banquete e você sabe que você não merecia ser aceito, nem o filho mais novo, nem o filho mais velho, nem mereciam estar ali, mas o Pai os aceita porque são seus filhos. Mas se a gente não trabalhar isso todo dia na nossa vida, nós automaticamente entramos no modo religião. A gente acaba de sair do culto, a gente entende a graça, a gente quer viver a graça, mas no outro dia, quando a gente acorda, o botão está novamente lá no lado da religião. Então nós temos uma tendência muito grande, natural, de apenas sermos religiosos, moralistas, não motivados da forma correta. Quando Jesus vai falar à igreja de Éfeso, Jesus vai dizer assim: olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam prestar atenção nas primeiras coisas da vida de vocês. Vocês entraram no modo religião, estão fazendo muita coisa, mas esqueceram do principal, que é o amor. A gente tem que crescer, irmão. Por isso a gente tem que se alimentar de Deus e da sua palavra todo dia, não dessa forma religiosa só, mas nessa vida íntima com Ele, porque senão nós vamos correr o risco de, igual Paulo quando escreve à igreja de Corinto, dizendo assim: olha, eu poderia dar alimento sólido para vocês, mas vocês ainda são infantis, crianças, porque a nossa tendência natural, como seres humanos, é crescimento, mas a nossa tendência natural, nós somos programados assim, nesse mundo espiritual, de ficarmos sempre crianças. Então a gente precisa valorizar essa questão nossa individual. Você precisa buscar, não é o outro que vai buscar por você, é você que vai procurar crescer nesse sentido. Quando somos apenas religiosos, nós não nos pareceremos com Cristo, seremos pessoas chatas. Porque sabe por que a gente é chato? Por que um religioso é chato? Só religioso, por que ele é chato? Porque ele é egoísta, ele se torna uma pessoa intragável, ninguém gosta de conviver muito com esse irmão mais velho, ele se acha melhor do que os outros. Então não tem coisa mais chata no mundo do que uma pessoa chata, religiosa, que só sabe olhar para o outro e apontar o defeito do outro. Você não consegue caminhar com pessoas assim, é difícil. Você olha para Jesus, Jesus estava com os pecadores, parece que os pecadores gostavam da presença de Jesus, não porque Jesus era mancomunado com os pecados deles. Jesus pecou alguma vez? Nunca. Jesus facilitava o pecado? Nunca. Jesus sempre combateu o pecado, mas eles viam em Jesus amor. Eles eram desafiados por Jesus com a oportunidade da mudança. Mas os pecadores detestavam os religiosos. Eles fugiam, eles não queriam ir na igreja, eles não queriam, porque detestavam. Então nós temos que pensar sobre isso. O que a gente está sendo nesse mundo? Qual caminho a gente escolheu? O caminho da libertinagem mesmo? O caminho da religiosidade fria? Ou o caminho do evangelho? Que não adianta trabalhar, fazer o certo com a motivação errada. Então, irmãos, mesmo que todo dia a gente amanheça com o botãozinho lá, programado para não crescer, reinicializa o teu sistema. Fala assim: Deus me ajuda, eu quero lembrar da tua graça, do teu amor. Por isso que esse contato, orai sem cessar, é uma conexão direta com Deus. É assim que a gente precisa viver. Religião é capa, evangelho é interioridade. Mateus 23, 27
Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Já pensou? Olha o que a religiosidade faz de uma pessoa. A religião trata do comportamento, cobra comportamento e julga comportamentos. O Evangelho trata de valores, de princípios. E em tratando de valores e princípios, o Evangelho sabe que os valores e princípios é que são capazes de mudar verdadeiramente comportamentos. Por isso, o Evangelho inicia entre eu e Deus, entre você e Deus, é algo individual. Mas o Evangelho nos apresenta essa salvação, que também é relacional. Não é só individual, ela é relacional. A festa nos mostra isso. A festa não é para uma pessoa só. Quando você entra, você pode enxergar ali outras pessoas. Outro irmão, quem sabe está lá já esperando. O banquete, por mais que você vai comer individualmente, na festa você se relaciona com as pessoas. Hoje existe uma turma de gente que não quer saber de igreja, são chamados de desigrejados. Eu assisto aqui só online o culto, já está bom. Não, você tem que se relacionar com gente. Nós não podemos perder o valor da igreja. Sempre que a gente pensa em igreja, muitas pessoas pensam em igreja só como instituição. Igreja é encontro de gente, encontro de pessoas, é comunhão do corpo de Cristo. A proposta da salvação é relacional. Jesus veio morrer por nós, por sua igreja, por seu povo, por sua família. E quando ele vem, ele busca relacionamento com pessoas. Ele poderia ter vindo tranquilamente, não se relacionado com ninguém, e morrido para nos salvar, sem pecado nenhum. E que a obra estaria feita, estaria completa. Mas não, como Deus é relacional, como o pai abraça o filho, como o pai quer que o outro entre na festa, nós também precisamos entender que festa é relacionamento. João 17, 21, Jesus diz assim: a fim de que todos sejam um, essa é a oração de Jesus, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração sacerdotal de Jesus. Então, salvação é relacionada à comunhão, a relacionamentos. Eu posso dizer que só conhecerei Jesus profundamente, e só conhecerei o Evangelho da Graça profundamente, praticando e vivendo esse Evangelho da Graça comunitariamente. O aspecto individual é fundamental, mas o aspecto relacional é maravilhoso. Ele aponta para o próximo. Quando Deus criou o mundo, nós lembramos, era tudo muito bom. Aí veio o pecado por conta de nós mesmos e as coisas ficaram ruins. Porém, quando conhecemos a graça, nós nos tornamos muito mais do que religiosos. Pelo caminho do Evangelho, a gente aprende que temos que ter essa convicção pessoal em relação a Deus e uma convicção relacional, porque o Evangelho nos coloca numa comunidade e nos move na direção de uma convivência social com as pessoas, uma vida sensível em relação ao outro, uma vida que se dedica ao próximo. Irmãos mais novos são muito egoístas para amar o próximo. Irmãos mais velhos também. Tem o mesmo pecado.
não se importam com o próximo. Por isso entra o caminho do Evangelho, um caminho que mostra que você vive para ajudar o outro, e aí a tua vida encontra sentido na vida do outro. O caminho da religião explora, o caminho da libertinagem mata, o caminho do Evangelho faz esse milagre relacional. Os milagres de Jesus, irmãos, por exemplo, eles não foram violações da ordem natural do mundo, antes uma restauração da ordem natural, porque Deus não criou o mundo com lepra, Deus não criou o mundo com cegueira, com fome e com morte. Foi o pecado que acabou introduzindo isso no mundo. E os milagres de Jesus, quando Ele cura uma pessoa da lepra, quando Ele ressuscita alguém, isso aponta que um dia toda essa corrupção, todas essas mazelas vão chegar ao fim. Tudo isso que é ruim da criação vai chegar ao fim. Isso Jesus nos mostra. Ele não gosta do sofrimento, da injustiça, do mal, da morte, mas Ele experimenta tudo isso e vive essas sensações e vence tudo isso, para um dia livrar o mundo todo de todas essas coisas. Aqueles que entram na festa vão ser livres de todas essas coisas. E nós, sabendo de tudo isso, irmãos, quando introduzidos na festa, quando transformados pelo Evangelho, não podemos permanecer impassíveis em relação ao próximo, em relação às questões da nossa sociedade. Uma vez novas criaturas, uma vez pessoas que lutam contra o pecado, devemos lutar contra sistemas sociais corruptos que matam muita gente. Devemos lutar contra culturas depravadas que têm levado a tantas pessoas à perdição. Devemos ser a favor de mais segurança na cidade. Devemos ser a favor de lares mais aconchegantes, onde os princípios do Evangelho são acolhidos. E isso é coerência com o Evangelho, coerência com esse caminho proposto. Olha só, nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é um presente de Deus para você. Não é teu mérito ser salvo, porque você não pode se gloriar nisso. É Jesus, Ele nos salvou. Então somos salvos pela graça, mas somos salvos, introduzidos na festa, para fazermos diferença relacional. Olha só Efésios 2:10, que é o complemento. Pois somos feitura de Jesus, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Então, irmão, isso é coerência. É coerência. Se eu digo crer em Jesus, se eu estou alegre, servindo ao meu Pai por gratidão, logo eu vou lutar mais. Eu vou ser uma pessoa mais útil na minha sociedade, até porque eu penso na sociedade, eu penso na comunidade. Karl Marx, e hoje existe aquilo que a gente chama de marxismo cultural nas nossas universidades, e os nossos jovens estão aprendendo isso, infelizmente. E uma das frases mais conhecidas de Karl Marx é que a religião é o ópio do povo. A religião sem Cristo, sim, irmão, até concordo com ele, mas ele talvez não tenha visto uma religião com Cristo, ou a religião que é Cristo. Porque a religião sem Cristo é quase que um sedativo que faz as pessoas e torna as pessoas passivas diante dos problemas, diante da injustiça. E porque um dia haverá uma festa no céu, então a gente espera e a gente não mete a mão na massa aqui. Porém, ser cristão é imitar a Cristo. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E por isso que eu e você temos que nos envolver mais com a igreja, ser igreja. Se você ainda não é membro da igreja, vai ter essa classe de novos membros. Conheça mais a igreja, os padrões da igreja de Jesus.
E nesse sentido, eu preciso fazer parte, porque nesse sentido a salvação é comunitária. Fora da igreja, já disse Calvino, não há salvação. Não é Calvino que estava dizendo, a palavra de Deus mostra que fora do corpo de Cristo não há salvação. Porque Jesus um dia vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. E essa noiva, essa igreja, essa família, esses filhos que vivem o Evangelho, eles vão mostrar que a religião não é ópio do povo. A religião é sal da terra e luz do mundo. A igreja é sal da terra e luz do mundo. E uma última coisa, a salvação é individual, portanto relacional, mas ela também é experimental. Quando você vai para o banquete, você precisa experimentar do banquete. Se você entrar na festa, você não vai ficar só olhando as coisas boas que ali tem. Se você só observar as boas comidas, só sentir o bom cheiro, aquilo não vai satisfazer os teus sentidos. E não é o outro que vai chegar para você e pedaço de carne na mão, sei lá, algo gostoso da festa, e está comendo, e você está com água na boca, e ele vai te explicar, olha, isso aqui tem esse gosto, tem aquele gosto, e você pode até entender pela explicação do gosto, pela explicação do outro, o gosto que aquilo tem, mas para você de fato saber, você tem que experimentar. Na festa você participa e você experimenta. Irmãos, na igreja, via de regra, todos nós temos uma consciência do preço que Deus pagou, embora seja muito limitada. Até a gente canta uma música que fala assim: eu nunca vou saber o preço que foi pago lá na cruz. Isso na sua profundidade, porque a gente, por cima a gente sabe que o preço que foi pago é Jesus morreu, Ele deu a sua própria vida. A profundidade, o envolvimento disso diante do universo, isso a gente não sabe mesmo. Mas aí você sabe algumas coisas, você tem consciência de quem pagou esse preço, você tem consciência de que você é pecador, restaurado. A salvação é isso, ter consciência. Sim, eu digo que sim. A fé vem pelo ouvir. Mas a salvação também é experimentar. Ela é objetiva porque você sabe. Mas quando você sabe, algo acontece com você. Ela se torna também subjetiva porque você sente. Você sente. Você sente a presença de Deus. Você sente a transformação sobrenatural que vai acontecendo na tua vida por força do Espírito Santo. Na palavra de Deus, o salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tem que provar. Pastor presbiteriano Jonathan Edwards, ele diz assim: a diferença em saber que Deus é gracioso e experimentar a graciosidade de Deus é semelhante à crença racional de saber que o mel é doce e ter a noção exata da sua doçura. Uma coisa é você saber e ficar só no saber, outra coisa é quando você também sente. Quando você entra e você começa a sentir o cheiro da carne, você sabe que a carne está boa pelo cheiro, mas daqui a pouco você experimenta. Como é bom quando nós experimentamos. E nesse sentido, o banquete foi feito para que nós pudéssemos experimentar também. Eu saberei que o mel é doce se você me falar, mas eu sentirei a sua doçura só se eu experimentar. A salvação é experimental. Tem que entrar na festa e participar. Não adianta só saber que há uma festa. Não adianta só sentir o cheiro do churrasco e quem sabe enxergar a festa do lado de fora. Não, tem que entrar, tem que experimentar. A experiência com o amor de Deus,
A experiência com a graça de Deus é fundamental na transformação da vida das pessoas. Que nós, pequenos que somos, nós carecemos de sentir também esse amor do Pai. Não só saber que o Pai nos ama, mas sentir o quanto Ele nos ama. Um jovem recém-formado estava procurando um emprego. E diante do diretor, fazendo a entrevista, o diretor disse assim: olha, gostei muito do teu currículo. Você fez uma faculdade muito boa, mas essa faculdade é cara. Você conseguiu uma bolsa? Ele falou: não foi bolsa. Você pagou essa faculdade? Como é que você fez? Não, foi meu pai que pagou essa bolsa para mim, ou essa faculdade. E o que seu pai é? O que ele faz? Meu pai é um ferreiro. É um trabalhador comum que não ganha muito. Isso mesmo, esse é meu pai. Então disse o diretor para aquele jovem: hoje à noite, quando você voltar para sua casa, se você quer um emprego, você chega ali e peça para o seu pai para lavar as mãos dele hoje. Então antes de você jantar ou alguma coisa, quando seu pai chegar em casa, se você estiver lá, peça para lavar as mãos dele. E aquele jovem então foi: tá bom, vou pedir isso, já que disso depende o meu emprego. E ele chegou em casa, o pai dele chegou, e aí ele falou: olha pai, eu estou procurando emprego, mas eu preciso lavar as tuas mãos. Ele falou: tudo bem, pode lavar. E aquele jovem então foi lavar as mãos do pai. E daqui a pouco ele foi percebendo ali nas mãos do pai cicatrizes profundas, calos enormes, uma mão profundamente marcada pelo serviço braçal. Mas antigamente era assim, serviço mais braçal mesmo. E hoje algumas pessoas ainda trabalham dessa forma. Não é fácil, também não é fácil. E aquele jovem então, percebendo as marcas, começou a perceber também aquilo que ele até então não havia valorizado, no sacrifício que aquele pai fizera por ele, porque a faculdade fora cara, e aquele pai fizera esse sacrifício daquele jeito simples, usando aquelas mãos, e talvez as mãos ficaram muito mais daquele jeito, por conta daquele sacrifício. E aquele jovem, profundamente emocionado, então naquela noite conversou muito mais com seu pai. Na manhã seguinte, antes de ir lá para pedir o emprego, ou conversar com o diretor, ele se sentiu assim, constrangido a limpar a oficina do pai. Falou: eu vou lá e vou ajudar um pouquinho meu pai. Poxa, meu pai fez tanto por mim. Com muita alegria, muita gratidão, naquele dia ele limpou a oficina, diferentemente de tantas outras vezes que ele havia limpado. Quando ele até limpava muitas vezes reclamando: meu pai não está vendo que eu estou estudando, não sei o que, ainda me manda limpar a oficina. Agora ele estava profundamente grato, porque entendeu que ele só tinha futuro na vida, porque seu pai pagara um alto preço por ele. Irmãos, nós temos que ter um encontro pessoal, uma experiência de vida com Deus. Nós temos que nos achegar mais próximos às mãos de Jesus e ver até onde Jesus foi por nós. E aí a gente vai contente limpar a oficina dele, ou fazer qualquer outro tipo de trabalho para ele. Nós iremos contentes conversar com Jesus. Não vai ser mais aquela obrigação de ler a Bíblia todo dia, aquela obrigação de ser certinho para ganhar alguma coisa. Não, nós já ganhamos. Que coisa maravilhosa! Então isso que é Jesus, essa é a verdadeira religião, é a religião do relacionamento com o Pai. Por isso que Jesus é a religião que nos liga ao Pai. O pecado nos separava do Pai, mas agora em Jesus nós podemos voltar ao Pai.
O filho teve um encontro pessoal com o pai, com o seu amor e a sua misericórdia. Por isso, o futuro foi restaurado para esse filho. Jesus pagou isso na cruz. E era isso que os religiosos não entendiam. Jesus nos mostra então, irmãos, que como filhos mais novos, a vida desses filhos não nos serve. Jesus nos mostra que andar como filhos mais velhos também não nos serve. Não funciona. Mas ele apresenta e se apresenta como pão vivo, que desceu do céu, para nos alimentar nesse banquete, para fazer com que o nosso coração seja um coração de festa. A salvação é individual, é relacional, é experimental. Na mais conhecida de todas as parábolas, Jesus na verdade está contando a história de todos nós, a história da humanidade. Jesus ensina que existem ou existiram sempre na sociedade ou no mundo dois estilos de vida comuns: os libertinos e aqueles religiosos. Mas são ambos becos sem saída. Ele demonstra que o enredo da nossa vida só consegue encontrar sentido, significado, felicidade plena, desenlace e rumo na pessoa e na obra de Cristo Jesus, no Evangelho, no único caminho que há. Eu apresentei como terceira via, mas ele é o único que existe. Eu sou o caminho, diz Jesus. E viver a vida baseada nessa salvação, que traz gratidão ao nosso coração, e por fim, na esperança também desse grande banquete, que um dia se consumará. Já começou isso no nosso coração, mas um dia esse grande banquete será consumado. Um dia o Pai preparará um farto banquete para todos os seus filhos. Está aí em Isaías 25, a partir do versículo 6, diz assim: neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Aleluia, amém. Fecha os teus olhos. Se você se alegra nesse banquete, se alegra nesse caminho proposto, você de fato tem essa esperança no coração. Agora, se você está num ou noutro caminho, se sua vida é uma vida que está sendo vivida em pecado, você sabe disso, você está vivendo em pecado, como filho mais novo, está na hora de voltar para o Pai. A graça do Senhor te recebe. Mas se você também, como filho mais velho, só está vivendo a religião, está obedecendo com a motivação errada, não por gratidão, você não se aproximou ainda das mãos do teu Salvador, para ver o que Ele fez por você. Muda isso nessa noite e entre no caminho do Evangelho, no caminho da boa notícia. Fala assim: eu tenho que ser mais do que um religioso. Por isso que Jesus disse assim: se nós formos apenas como fariseus, nós temos que ser melhores do que eles. Porque no sentido de que o Evangelho é o caminho melhor, não no sentido de ser melhor por fazer mais, mas no sentido de que o Evangelho é o caminho melhor. E é o único caminho que nos satisfaz. Vamos orar. Fica em pé aí no teu lugar. Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a viver a tua graça. Ajuda-nos a caminhar pelo caminho do Evangelho.
Ajuda-nos, é isso que nós te pedimos, porque tudo vem do Senhor. E é o teu Espírito que vai estar trabalhando em todos nós aqui. Todos nós. Se o Senhor não fizer a obra, quem vai fazer? Então que o teu Santo Espírito trabalhe conosco, para que a gente possa ter um coração grato e entrar nessa festa. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje para sempre. Amém. Dê um abraço no teu irmão. E você que está aqui pela primeira vez, não vá embora. Chega aqui na frente. O pessoal vai te entregar um presentinho. Quebra o jugo, meu pecado tão mais forte